Abra comigo em 2 Reis, capítulo 6, versículo 31. Todo mundo achou? Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os seus ombros. Estava, porém, Eliseu sentado na sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciões: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujos braços o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos continuar lendo? 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois agora e demos-nos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios que vieram contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disse uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos
que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos, dois carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda da porta, ao capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso segundo a sua palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. O céu tem janela. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, e ministre em nossas vidas a Tua palavra, Pai. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor. Tu sabes o quanto nós necessitamos ser ministrados pela Tua graça, Senhor. Tu sabes o quanto nós necessitamos, ó Deus, ser dirigidos pela Tua palavra, Senhor. Alimentados por ela, Pai. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala com cada pessoa que está aqui. Jesus, cobre, ó Deus, este local com o Teu sangue e manifesta aqui o Teu poder. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os sírios começaram a fazer guerra contra Israel, o rei. E aí eles faziam emboscada contra o exército de Israel, contra o povo de Israel. Mas Deus revelava para Eliseu. E Deus falava para o rei: olha, não vai por aqui, não vai ali, que tem emboscada dos sírios. E o rei então ouvia a orientação de Eliseu, e assim Deus livrava a Israel das emboscadas dos sírios. O rei da Síria ficou bravo. Falou: quem de nós está aqui entregando as nossas estratégias para o rei da Síria? Tem traidor aqui no meio. Aí o cara virou e falou assim: não tem traidor aqui no meio. É que lá em Israel tem um profeta. E esse profeta revela. O rei pegou e mandou o exército ir na casa de Eliseu. Mas Deus já tinha mostrado para Eliseu. Quando o exército da Síria chegou na casa de Eliseu, onde ele morava, o discípulo de Eliseu abriu a porta, viu aquele exército da Síria e ficou doido, né? Falou: meu pai, né? Tem um exército aqui, né? Aí Eliseu ora e fala: Senhor, abre os olhos aí do menino para que ele enxergue, né? Aí Deus abriu os olhos daquele discípulo e ele viu o exército dos anjos do Senhor que estavam atrás dele, né? E a gente é muitas vezes assim, né? A gente não enxerga as coisas espirituais, né? A gente não enxerga aquilo que Deus está fazendo, né? E aí Deus cegou o exército da Síria, e Eliseu pegou o exército da Síria, Deus cegou eles, e os levou para o meio de Samaria. Quando eles deram por si, eles estavam no meio de Samaria. Aí o rei da Síria, o rei de Israel, disse assim para o Eliseu: vão matar todo mundo? Mata todo mundo? Ele falou: não, você mata quem você guerrear.
Quem fizer guerra contra você, esses você vai alimentar, vai tratar bem e mandar de volta. E aí o rei então fez um banquete, tratou bem aquele exército da Síria e mandou embora de volta. Passou um tempo, o exército da Síria veio novamente e sitiou Israel. E ficou ali sitiando Israel, então, sitiando Samaria, e Samaria, então, não tinha como sair dali. E a fome foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. A situação ali foi ficando séria, a miséria, né? Porque, como tinha o exército da Síria em volta, sitiando, eles não tinham como ir buscar alimento, não tinham como colher alimentos, né? E o alimento ali dentro foi acabando. Aí chegou um dia que uma mulher, o rei estava andando, e uma mulher, duas mulheres, uma mulher virou e falou assim para o rei: rei, olha a minha causa. Nós combinamos, eu e ela, de hoje comer o filho dela, o meu filho, e amanhã comer o dela. Olha a que ponto que chegou a miséria. Só que aí nós cozinhamos e comemos meu filho, agora ela escondeu dela. Quando o rei ouviu isso, ele ficou doido. Rasgou as vestes. Só que aí ele ficou com raiva de Eliseu. Ele falou: a culpa é de Eliseu. Não sei se ele culpava a Deus e Eliseu por isso, ou se pelo fato de Eliseu ter deixado ele, falado para ele liberar o exército da Síria. Só que ele mandou ir lá falar com Eliseu, ele estava louco com Eliseu. E aí o mensageiro vai falar com Eliseu. Quando Eliseu, Deus já fala com ele, né, que o mensageiro do rei ia lá conversar com ele, já avisou quem estava com ele, né, que o mensageiro ia chegar, esse capitão. Ele falou: olha, amanhã, de manhã, o negócio vai estar barato aqui na porta de Samaria, né? Vai ser 2 flores, como que é? Um alqueire de farinha por um ciclo e dois alqueires de cevada por um ciclo. É coisa baratinha, o negócio vai ficar baratinho, né? Aí o cara falou: a situação que nós estamos, você está falando que amanhã cedo vai estar baratinho assim, vai ter farinha, vai ter cevada assim. Um ciclo é coisa coisa mínima, né? Só se Deus abrir janelas no céu, né? E a palavra de Deus diz: e abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado: o céu tem janela. O céu tem janela. Amém? O cara é que não sabia. E aí Eliseu fala para ele assim: você vai ver com os teus olhos, mas não vai comer. Olha. E o que acontece? Acontece que no dia seguinte, 4 leprosos não podiam viver dentro da cidade. Então 4 leprosos falam assim um para o outro, assim, falou: ó, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se tentar entrar na cidade, lá está todo mundo morrendo de fome, nós vamos morrer também. Então vamos lá no arraial dos Sírios. Se a gente conseguir alguma coisa, a gente vive. Se matar a gente, nós já vamos morrer mesmo, né? Então, morrer por morrer, vão tentar alguma coisa. E eles pegaram e foram. Quando eles chegam lá, depara com o arraial vazio, coisa jogada para todo lado. O que eles fizeram? Primeiro encheram o bucho, comeram, esconderam algumas coisas. Aí falaram: nós temos que avisar o rei, porque senão nós vamos ser culpados. E foram lá avisar o rei. O rei falou: esse negócio está estranho. Eu estou achando que desse cilada. Mandou uns camaradas lá. Ainda sobrou lá uns cavalos, né? Falou: vai lá e vê lá. E quando eles foram, realmente constataram que o exército da Síria tinha fugido. Eles acharam, o exército da Síria acharam que tinham vindo outros exércitos contra eles. Mas, na verdade, foi o Senhor que os enganou. Amém? E é assim que Deus faz com seus inimigos. Eles vão ver um barulho de um exército contra eles, mas, na verdade, é o Senhor os expulsando da sua vida. Amém? E quando o povo, morto de fome, fica sabendo disso, sai tudo correndo para saquear o arraial dos sírios. E quem que eles atropelam? O capitão, que olhou e não comeu, né? E no dia seguinte, realmente, a coisa estava barata em Samaria, né? E aí vendeu baratinho as coisas em Samaria, do jeito que o profeta falou,
né? E aonde eu queria chegar com isto? Nós passamos alguns dias agora, 2 pastores se suicidaram, né? E há 15 dias atrás, um líder de louvor também se suicidou em Ribeirão Preto, né? É chocante quando você vê pastores. O rapaz que se matou em Ribeirão Preto era ministro, acho que trabalhava em tempo integral na igreja. Ele também se matou, né? E a gente fica chocado, porque você espera que um pastor ele tenha mais estrutura para ajudar as pessoas, concorda comigo? Ele esteja mais estruturado para julgar as pessoas, para ajudar as pessoas, né? E que não chegue a este ponto de tirar a própria vida, né? A questão se está salvo, se não está, se quem se mata vai para o céu, vai para o inferno, isso daí, queridos, realmente a gente tirar a vida de nós mesmos, né? É errado, você é homicida de si mesmo, né? E nós cremos que um homicida não tem salvação, né? Mas a gente não pode julgar a circunstância em que uma pessoa está. Você não sabe se ela está, com a sua mente ali clara, né, o que ela está passando. Então, julgar a salvação de uma pessoa é muito perigoso, porque nós não sabemos qual o contexto da pessoa, qual é a situação que ela está enfrentando. Tem gente que surta, não surta? Tem gente que pira, né? Então, a gente não pode saber como que estava a vida daquela pessoa para ela fazer aquilo, né? Ninguém tira a vida porque acha legal, né? Eu já ouvi muito, o pessoal escreveu que a pessoa que se suicida, ela está querendo se livrar não da vida, mas da dor que ela está sentindo, né? Mas a grande verdade é que a depressão é a doença da nossa época, o estresse, a depressão. O suicídio se tornou uma coisa muito, muito comum, principalmente e incrivelmente nos países mais desenvolvidos. Na África, como o Elcio falou, você não ouve palavra de suicídio. A palavra suicídio, pessoa se matou, você não ouve. E muito pelo contrário, as pessoas passam fome e você não vê ninguém triste, passam necessidades. Vê triste, Elcio? Você vê alguém? Não, né? E você não vê as pessoas tristes. Lá, talvez, tinha motivo para se matar, concorda comigo? Né? Mas você não encontra. A palavra suicídio e depressão não existe na África. Mas o maior índice de suicídio nos países no norte da Europa, no Canadá e o Brasil. Hoje é o maior país, o país que tem mais em suicídio na América Latina. Depressão. E por que isso? Por que nós estamos vivendo isso? E por que tem pastores se matando? Porque nós estamos vivendo um tempo de muita pressão. Assim como Samaria foi sitiada pelo exército da Síria, a nossa sociedade, este mundo, está sitiado pelo exército do inimigo. E Deus precisa abrir os nossos olhos para ver o exército dele, amém? Que nos defende. Mas nós estamos sitiados. Quando aquele exército sitiava uma cidade, o que eles faziam? Eles ficavam em volta, sitiavam e deixavam as pessoas dentro morrerem de fome e de aflição. Eles não atacavam. Eles cercavam a cidade, sitiavam a cidade e deixavam as pessoas dentro da cidade morrer de fome e de aflição, porque vai acabando os recursos. E o que nós estamos vivendo hoje? E eu estava orando de madrugada essa semana, eu falei, Deus, o que eu ministro domingo na igreja? E eu estava meditando e orando, e justamente a respeito dessa questão dos pastores, e Deus me lembrou neste texto e disse, olha, a nossa sociedade está sitiada, o mundo está sitiado pelo inimigo, e o inimigo está consumindo as forças das pessoas. Como assim? Nós vivemos num mundo hoje que a competição ela é muito forte, por isso que nos países mais desenvolvidos há o maior número de gente morrendo, se matando, porque hoje você tem que ser bom, porque se você não for bom em alguma coisa, você não serve para nada.
Hoje existe uma competição, em tudo que vai fazer tem competição, tem gente, uma lutando com a outra para ser melhor, para conquistar alguma coisa. E que se você, na nossa sociedade, no nosso mundo, não for uma pessoa bem-sucedida, você é um derrotado. Se você não conquista nada, você é um derrotado. Se você não realiza alguma coisa, você é um Zé Ninguém. E as pessoas começam a colocar isso na cabeça, e elas começam o quê? A sofrer com isso. Eu tenho que conquistar alguma coisa, eu tenho que ter alguma coisa, porque se eu não conquistar algo, se eu não tiver algo, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou nada. E aí quando a pessoa de repente vê outro conquistando, aquilo faz com que ela se entristeça e entre numa crise, porque ela fala, por que fulano conquistou e eu não conquistei? Porque na nossa mente, na nossa sociedade, existe isso. Você tem que conquistar, você tem que ser alguém, você tem que conquistar, você tem que crescer. Queridos, nós temos que crescer, nós temos que conquistar. E o nosso Deus é o Deus que nos leva a conquistar, amém? O que isso não pode é virar uma neurose na nossa vida, amém? Você conquistar em Deus é uma bênção, mas quando o diabo começa a te jogar numa situação em que você começa a ficar desesperado, querendo conquistar algo, isso vira uma neurose na sua vida, na minha vida, e nós não podemos ter meta e obrigação. Nós temos que ter. Eu sou uma pessoa que trabalha com metas, eu escrevo uma lista de metas, eu vou riscando. Nós temos que ter meta, porque quem não tem meta não chega a lugar nenhum. Mas essa questão de ter meta não pode virar na sua vida uma obsessão a ponto de você ficar doido só pensando naquilo. E aí quando começa, eu trabalhei num banco e era uma tragédia, né? Tanto que eu pedi as contas, né? Porque você lutava o mês inteiro para cumprir a meta. No último dia do mês, você cumpria a meta. Cumpria a meta. No dia primeiro vinha uma outra meta. Não dava nem tempo de comemorar. Eu cumpria a meta, fechava tudo, dia 5 horas do dia 30, 31, fechava o mês, cumpria a meta. Eu passava só uma noite aliviado. No dia 1º de manhã, o banco já mandava outra meta. E lá vai nós. Eu cheguei por causa de uma data de nascimento, para fechar um contrato, eu fui a data de nascimento da mãe do cara. Eu podia até ter inventado uma data, né? Mas eu fui lá na oficina dele. No último dia, no penúltimo dia para fechar a meta, ele mexia com serralheiro, que mexe com ferro, né? E eu fui lá para perguntar a data de nascimento da mãe dele. E fui entrando assim, fulano, eu preciso da data de nascimento da tua mãe. E fui, pisei num ferro. Ele olhava para mim e falava assim, ó teu pé. Mas eu pensava assim comigo, se eu olhar o pé, eu não fecho a meta. E eu quero a data de nascimento da sua mãe. Não, mas olha teu pé. A data. Aí eu falei, eu tenho que olhar para o pé. Eu olhei para o pé, tinha entrado um ferro no meu, rasgou meu sapato, entrou um ferro no meu pé, fez um corte desse tamanho. Meu Deus, e fazia assim. Eu tirei o sapato, amarrei a meia, e ele me levou para o pronto-socorro. Aí me costuraram tudo o pé lá, e eu voltei para o banco, filho. Eu tinha que fechar a meta. E no outro dia eu estou lá, porque eu tinha que fechar a meta. E queridos, entenda uma coisa, nós temos que, neurose, nós temos que, presta atenção, ter meta, nós temos que ter alvo. Nós temos que ter objetivo, e eu ensino isso. Mas nós não podemos transformar isso numa neurose da nossa vida. E o diabo usa isso, usa uma coisa que é boa para se transformar numa coisa ruim, numa tragédia. Hoje, você tem que ser bonito, bem arrumado. Se não for bonito, bem arrumado, você não tem representatividade. Você não é. Então, é uma neurose com essa questão de beleza, de se arrumar. Hoje você tem que ter um carro bom. Porque todo mundo tem, não sei o quê, e se não tiver. Hoje você tem que ter não sei o quê. Você tem que fazer não sei o quê. E isso, que lhes preste atenção, a nossa sociedade, ela começa a viver um tempo de pressão, onde as pessoas, elas não têm mais o prazer de desfrutar um momento.
alegre. Elas não têm mais o prazer de sentar. Eu sentei na calçada ontem, né, Fábio? Nós sentamos lá. E falei, vamos conversar aqui. Sentamos ali. Não se senta mais para conversar. Não se relaxa. Não se desfruta da comunhão de uma família. Não leva a vida com graça. E o que nós estamos vivendo? Um tempo onde as pessoas estão ficando depressivas, neuróticas, deprimidas e estressadas. Por quê? Você não vai levar nada desta vida além da sua alma e das vidas que você ganhar para Jesus. Um dia você vai chegar diante de Deus, só você. Tudo que você fez ou realizou vai ficar aqui. E, queridos, entenda o que eu vou dizer. Você não precisa de muito para viver. A gente não precisa de tanta coisa para viver. Nós precisamos da alegria do Senhor. Amém? Da graça de Deus. Amém? Nós precisamos de paz no coração. A gente precisa de deitar no travesseiro com tranquilidade. Amém? Mais importante do que ter é você poder abraçar um irmão, se relacionar com ele, poder ter paz. Amém? Então entenda o que eu vou dizer. Nós temos que ter um equilíbrio. Conquistar é bom. Ter metas é correto. Ter alvos está certo. Eu não estou falando que está errado, porque eu sou assim. Mas o inimigo, muitas vezes, ele começa a colocar você numa situação em que você começa a achar que você tem que fazer, tem que realizar, tem que isso. E aí coloca algumas pessoas, e hoje o sistema muitas vezes é perverso. Porque é gente cobrando e falando e cobrando. E muitas vezes, eu, pastor ou pastores, se não tiver discernimento, começa a cobrar. E se a gente começa a cobrar, e talvez é isso que aconteceu com esses pastores, cobrança, cobrar. E aí o pastor é cobrado pelos seus superiores, aí ele cobra da igreja. Você entende? E começa um ciclo de cobrança. Nós temos que ter metas, nós temos que ter algo, nós temos que conquistar, mas nós não podemos entrar na neurose da cobrança, na neurose de ter que fazer, e principalmente daquele que não faz, está desqualificado. Se não fizer, se não realizar, é um Zé Ninguém. Não, todos nós somos preciosos aos olhos de Deus, independente do que você faça e realize nessa vida. Amém? Deus, Ele não te ama porque você faz alguma coisa. Ele te ama porque Ele morreu na cruz por você. Ele te ama do jeito que você é. Amém? Deus não te ama porque você conquistou algo. Ele te ama porque você é filho, você é filha. E um pai ama um filho. Amém? Independente do que ele faça. Por isso que eles entendam. Esses pastores, o rapaz parece que estava todo endividado. Por que a gente se endivida hoje? Querendo ter coisas, porque a sociedade fala que nós temos que ter. Querendo ter coisas, porque a sociedade fala que nós, para sermos felizes, temos que conquistar. Aí eu chego na África, eu fui visitar uma casa, fui almoçar na casa de um pastor que é professor. E lá, quem é professor é nível top. Ele tem emprego. É um cara empregado. Quem em Moçambique tem um emprego com salário fixo é considerado privilegiado. A casa dele era 2 cômodos feitos de taipa. Num cômodo, devia dormir, que eu não entrei, a família, um cômodo, e dorme todo mundo no chão, esteira. E no outro cômodo, de taipa e barro, chão batido, uma mesa. A mulher dele cozinha no quintal, numa fogueira, e o banheiro é um cercado de lona. Aí eles queriam, eu estava doido para usar o banheiro. Falei, como que eu uso o banheiro? As irmãs cozinham do lado. Eu falei, né? Eu não tenho coragem, né? Apertado. Aí eu falei para os irmãos assim, eu quero conhecer um rio. Tinha um rio lá perto, eu quero conhecer o rio. Pastor, mas 5 horas da tarde você quer conhecer o rio? Quer conhecer o rio. Pastor, tem um areião para chegar até lá. Eu falei, não, o carro aqui é 4x4, ele vai bem.
Não, pastor, vamos amanhã. Eu falei, não, eu quero ir hoje. Quero conhecer o rio. Aí eles olharam para mim com um cara assim, e falaram, nossa, pastor chato, né? Esse pastor vem aqui, ainda fica com essas bobeiras, né? Aí nós fomos. Aí cheguei lá, olhei o rio, falei, nossa, bonito o rio, o negócio, vocês dão licença, que eu vou ali na moita. E a igreja dele, os bancos da igreja, eram 2 forquilhas com um pau atravessado. Aquele pau de lenha, sabe? Sim, tudo torto. Aí fica todo mundo. O bom é que ninguém dorme. Todo mundo equilibrando no banco, fica todo mundo assim, né? Sabe, todo mundo assim, né? Todos os bancos, forquilha e um pau atravessado. Essa é a igreja e a casa do pastor do lado, né? E vive feliz, talvez até mais que a gente. Por isso, queridos, entenda uma coisa: o que o diabo tem feito na nossa vida é fazer com que você entre num ciclo louco. O diabo pega coisas boas, coisas legais, que Deus realmente quer fazer na sua vida, mas te coloca num ciclo louco, em que você tem que conquistar, tem que ter, tem que fazer, tem que realizar, tem que ser, e você começa, ele começa a te animar, vai, e você começa a ficar doidinho, vai, e aí a gente entra, e até chegar o momento em que aquilo ali atrapalha a nossa vida. Por isso, nós precisamos de um profeta em nossa vida. Quem mudou a circunstância de Samaria foi o profeta. Se não houvesse um Eliseu ali, a situação não teria mudado. Quem mudou a situação daquela cidade foi a palavra de um profeta. Você não pode andar sozinho. Nós precisamos ser profeta na vida dos irmãos, e os irmãos precisam ser profeta na nossa vida. Quem anda sozinho, a chance de se dar mal é grande. Nós precisamos de líderes. Mas não é líder que passa a mão na nossa cabeça, nós precisamos de líderes que de alguma maneira falam, olha, cuidado, não é assim. Nós precisamos da palavra de Deus, esta palavra tem que dirigir a nossa vida. Quantas vezes eu lendo a palavra de Deus, ou aqui sentado, um irmão vem ministrar a palavra, e Deus fala comigo, e conserta a minha rota. Deus sempre está corrigindo a minha rota. Vira mais para cá, vai mais para lá, toma essa. Acontece isso com você? Com quem que acontece isso? Eu constantemente, Deus está acertando a minha rota, está endireitando a minha vereda. A palavra de Deus faz isso, queridos. Quantas vezes alguém chegou para mim e entregou uma palavra? Ou quantas vezes sentado aqui alguém vem pregar, e aquilo que ele está falando, Deus está falando comigo e orientando a minha vida. Eu falei, nossa, eu preciso mudar o rumo aqui da minha vida, eu preciso de acertar isso. Por isso nós precisamos de profeta em nossa vida, amém? Nós precisamos estar abertos à voz profética de Deus, que Deus fala com você. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus fala com você. O problema é que muitas vezes a gente não ouve. Vai ter coisa lá no céu que Deus vai falar assim, você lembra aquele dia? Eu falei, você não ouviu, mas que eu falei. Sempre haverá incrédulos no nosso meio. Não seja você este incrédulo. Aquele capitão, quando ele viu o que o profeta falou, ele falou, só se Deus abrir janela no céu. Aí o profeta falou para ele assim, você vai ver, mas não vai comer. Cuidado com os incrédulos. Cuidado com aqueles que acham graça do poder de Deus. Graça, não graça de graça, mas acha engraçado quando a gente fala do poder de Deus, porque Deus tem poder, amém? Cuidado com aqueles que riem e zombam do que Deus pode fazer, amém? Cuidado. Sempre vai ter esse tipo de pessoa. Tomé, quando Deus falou assim, vamos lá para ressuscitar Lázaro, ele falou, não, vai lá para morrer também, né? Jesus falou, vamos lá que Lázaro morreu. Ele falou, nós também vamos lá para morrer com eles, né?
Quando Davi falou que ia enfrentar Golias, o irmão de Davi também falou assim: você é um metido. Esse capitão duvidou do que Deus podia fazer. Não duvide do que Deus possa fazer. Amém? E não seja você este incrédulo. Queridos, o que nós temos que mais tomar cuidado é para não sermos nós este incrédulo. De estar dentro da igreja duvidando do que Deus pode fazer. Estar dentro da igreja rindo de uma palavra profética. Estar dentro da igreja zombando do poder de Deus. Porque aquele que zomba do poder de Deus, olha, mas não chega na bênção. Eu não quero ser desse time, não. Que olha, mas não alcança a bênção. Aquele que duvida, olha, mas nunca alcança a bênção. Deus tem bênção para você e você vai alcançar ela em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí nós temos 4 leprosos. Improvável. Pessoas desqualificadas. Pessoas que eram excluídas, mas que foram autores de boas novas, que Deus usou para anunciar as boas novas. É esse que Deus quer que você seja. Talvez você está aqui e se sinta um desqualificado, talvez você está aqui e acha que você não tem capacidade, talvez você está aqui e acha que Deus não vai me usar, talvez você está aqui e fala, eu não tenho condição de ser usado por Deus, talvez você esteja aqui, como o Elcio começou a falar, que não tinha palavra preparada, começou a falar que não tinha palavra, que Deus falou com ele. Aí o homem começou a falar, foi daqui a pouco ele prega. Né? Mais um pouquinho, não precisa nem subir lá, já pregou. Né? É você que Deus quer usar. Amém? É você que é autor de boas novas. Deus usa aquele que a palavra de Deus diz que Deus usou as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Amém? Quando o diabo começa a falar muito na minha cabeça, você não tem capacidade, você não tem condição, você não tem capacidade para fazer alguma coisa, eu lembro deste versículo: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, então eu me candidato a fazer isso. Amém? Ó diabo, eu realmente não tenho condição, mas Deus vai me usar em nome de Jesus. Amém? É você que Deus quer usar de repente para falar com alguém, é você que Deus quer usar para ministrar na vida de alguém. Eu, pastor, é você. Aqueles leprosos salvaram uma cidade. Aqueles leprosos foram os mensageiros das boas novas. É você que Deus quer usar. De repente, para entrar numa casa que ninguém entrou, orar para uma pessoa, botar a mão na cabeça dela e falar do amor de Jesus por ela, para ela, e tocar na vida dela. Talvez aquela pessoa que está sofrendo. Gente, o que tem morrido de gente hoje de suicídio, o que tem de gente hoje com depressão, o que tem de gente hoje sofrendo com abuso, sofrendo com tudo quanto é tipo de coisa neste mundo. Nós estamos vivendo num mundo doido, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão morrendo por dentro. Hoje você olha aquele monte de gente sorrindo aí fora, mas tudo morrendo por dentro, e é você que Deus quer usar e te chamou para fazer a diferença neste mundo. Vamos ficar em pé, queridos. Eu gostaria de orar por você. Eu vou aproveitar que o Viana está aqui, fazendo uma visita especial, e ele vai vir cantar uma música para a gente, né, Viana? Deixa o Viana vir aqui. Vem cá, Viana. Eu quero orar por você. Nós estamos vivendo num mundo, preste atenção no que eu vou dizer. Nós estamos vivendo num mundo doido, de depressão, de estresse, de competição, de angústia. Paz, querido, dá um abraço aqui. Pega o violão lá. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão angustiadas, onde as pessoas estão tristes. E entenda o que eu quero dizer para você nesta manhã. Você precisa de um profeta na sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você precisa de um profeta na sua vida. Nós temos que ter profetas na nossa vida. E você precisa entender que você é o autor de boas novas. Você é o mensageiro de boas novas. É você que Deus quer usar para ministrar na vida das pessoas. É você que Deus quer usar
para entregar uma palavra sua pode mudar a vida de uma pessoa. Uma palavra sua pode mudar. Tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, o senhor lembra assim? Eu falo: não lembro. Nossa, aquilo que aconteceu, o senhor falou, mudou minha vida. Eu falei: não lembro. Porque para mim foi apenas uma palavra, para a pessoa foi uma palavra de Deus, foi profético. Amém? Eu fui pregar em Cravinhos e a moça me abraçou, lá uma moça falou assim: pastor, eu ouvi o seu programa na rádio, lá quando era há 20 e tantos anos atrás. Eu era nova convertida e eu ficava caçando até ouvir aquele programa que a gente fazia das 10 às meia-noite, 20, 30 anos atrás. E ela estava lá e veio me agradecer, depois de 30 anos. Ela falou: ali Deus falava comigo. E aquelas músicas, olha, lá em Cravinhos, nunca imaginei que alguém lá em Cravinhos ouvisse o nosso programa. E Deus falou com ela e ministrou na vida dela. Seja um mensageiro de boas novas. Talvez você se sinta como um leproso. Aí eu não sirvo para nada, eu não tenho condição. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar.